Olá para você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café Solitário Podcast. São 8 da manhã da terça-feira, estou gravando aqui antes de ter que fazer mais coisas, de ter que estudar e ter que trabalhar. Então eu estou aqui para cumprir o meu horário, a minha meta. Como é que está você? Pegue seu café aí e me acompanhe aqui nessa divagação enquanto eu vou bebendo minha água, porque eu ainda estou em quaresma. Estou triste por conta disso. Mas enfim, tá esfriando agora, cara, tá esfriando e um café agora seria maravilhoso, seria ouro. Não dá pra dizer que não seria ouro. E eu estava vendo, choveu ontem, e uma coisa que me passou pela cabeça é, caramba, a chuva ela é muito, sei lá, pelo menos o tempo nublado, ele deixa você um pouco mais para baixo. Não sei, ele deixa um pouco mais desanimado, porque tem até uma base científica nisso, de que o sol ele deixa as pessoas mais animadas e tudo mais, faz o seu corpo funcionar melhor e por consequência você se sente melhor. Já quando está nublado ou chovendo por muito tempo, constante, a pessoa fica mais depressiva, mas não que entre em depressão, mas ela fica mais triste. Apesar de que tem alguns estudos, que eu não vou saber listar agora, né, porque faz um tempo que eu já vi isso, que fala exatamente isso, fala sobre países que não tem um sol muito presente, em que é muito mais fácil estar nublado e frio do que ensolarado, coisas assim. As pessoas têm muito mais casos de pessoas em depressão, tristes e tal, e elas ficam desanimadas porque isso afeta muito a mente da pessoa, o corpo, por conta do sol mesmo. O sol, os raios, eu não sei explicar, cara, eu sou um acéfalo, mas os raios do sol, eles meio que ativam as funções do seu corpo, regulam o teu corpo, e aí você começa a funcionar 100% do que você deveria funcionar. Isso é, se você não está privado na sua sala com a luz da lâmpada, né? Isso é completamente errado. Também é aconselhável você acordar, deixar a janela aberta, não aberta, mas com a cortina aberta, pelo menos se a janela for de vidro, sei lá, ou se não for assim, deixar uma fresta aberta, que nem eu fazia, para que quando amanhecesse, você despertava, entendeu? Porque chega pela claridade natural, aí você vai acordar naturalmente pela luz natural e você vai estar menos destruído, vamos dizer assim. Pelo menos é o que dizem. E eu fiz isso por muito tempo também, quando eu morava na casa dos meus pais. Eu fazia muito isso. Eu deixava uma fresta da janela do meu quarto aberta e a minha cama ficava bem embaixo da janela. Então, não embaixo exatamente, mas ela ficava no ângulo em que, quando o sol nascia, a luz já vinha praticamente direto na minha cara. Então, eu costumava acordar cedo, eu costumava acordar 6 horas da manhã, mais ou menos, 6:30. E era por conta disso. E acordava tranquilo, e não precisava mais de despertador, basicamente. Eu acordava tranquilo, sem despertador, sem aquele susto da música tocando, e você tendo que, caralho, tem que acordar pra ir pro trabalho, ou tem que acordar pra ir pra faculdade, sei lá, qualquer merda assim. Você não tem esse impulso, essa raiva já inicial. Por quê? Porque você não despertou natural. Você foi induzido, você foi obrigado a acordar com essa música, esse som, esse alarme irritante tocando no seu ouvido. Então, é totalmente diferente. Eu não sei explicar, cara, mas de acordo com a biologia, né, a ciência aí, dizem que é biologicamente melhor isso, você acordar assim e viver em um país como o nosso, por exemplo, que tem sol
Não tô falando da sociedade em si, dos crimes, isso negócio. Tô falando só de como é viver em um país ensolarado. Só isso. é, é, basicamente isso. É muito melhor pro seu corpo, pra sua mente, quando você recebe a luz natural do sol. Quando um país está muito nublado, quando o lugar tem. É só olhar, podemos olhar até no próprio Brasil mesmo, cara. O próprio Brasil, em São Paulo. São Paulo é um antro de pessoas com depressão, é um lugar muito triste. Triste. As pessoas estão sempre tristes, as pessoas estão sempre com raiva, as pessoas estão sempre depressivas, estão sempre angustiadas por conta de que tá nublada, aquelas nuvens cinza. Entrou em São Paulo, o céu tá cinza. Então, você sabe, aquilo ali é uma prova, é uma prova do que esses estudos dizem, de que quanto mais tempo o sol nublado, mais as pessoas ficam com raiva, triste e angustiadas e todo esse negócio. Parece ser verdade, cara, eu acho que sim, porque onde eu vivo pelo menos, o céu é muito mais limpo e quando tem sol, cara, eu fico numa boa. Eu fico numa boa. Agora, se chegar ali. Claro, tem aqueles dias de melancolia, óbvio, mas na maioria do tempo, eu tô tranquilo, tô de boa. Aí começou a chover ontem. Ontem não. Ficou nublado há 2 dias e choveu ontem. E isso eu vi que deu uma afetada na minha cabeça, vamos dizer assim, no meu mental, porque eu fiquei mais desanimado. Eu fiquei mais sem vontade de fazer as coisas. Tanto é que ontem era a minha folga e eu não fiz nada. Não fiz nada, eu nem sequer gravei meu podcast. Eu não fiz nada, eu estava completamente desanimado de fazer qualquer coisa. Então, eu só postei, vi vídeos no YouTube e só. Eu não fiz mais nada, mais nada. Nem nada, nada, nada. Então, foi um tempo jogado fora, foi um dia inteiro jogado fora, dia inteiro da minha folga jogado fora. Eu acho que sim, porque apesar de ter realmente sido uma folga em que eu não fiz nada, eu não posso não fazer nada. É um negócio que eu não posso fazer isso. E nesse tempo, é, junto com ontem, não foi exatamente ontem, mas esses tempos, eu tava consumindo o YouTube Shorts, né? Por algum motivo, por alguma razão que eu não faço ideia, começou a aparecer um monte de shorts. Talvez eu tenha treinado o algoritmo a isso, mas eu não sei como que eu treinei o algoritmo a isso. Eu acho que eu vi um short inteiro sobre o assunto e de repente começou a aparecer toda hora a mesma coisa. Que era um short sobre Shark Tank. Sobre Shark Tank. Sabe, eu tinha visto um short. Um short era uma negociação ali, que eu acho que era dos criadores da Insider, se eu não me engano, que agora eles estão milionários e tal, que ninguém acreditou no projeto, todo esse negócio. Aí mostraram ali como que eles devem estar chorando agora, que por não ter acreditado no projeto deles e tudo mais. Escolhas, né, cara? E aí, você também não é obrigado a pegar tudo, né? Porra. Aí, o que acontece? Eu tava vendo esse short, e foi um short... Não, eu vi um short, e aí começou a aparecer vários. E aí, entre esses vários, eu fui vendo, porque é interessante. Como eu não assisto TV, eu também não tenho TV ainda, eu acho interessante esses programas, e como eu não vejo TV... Eu não sei os horários que eles passam, eu não sei os dias que eles passam. E até quando... Ou se ainda estão passando, eu não sei. Mas quando... E até mesmo se eu pudesse... se eu tivesse uma TV para isso, eu não iria ver. Porque o meu trabalho não permite, o horário do meu trabalho não permite. Eu saio do meu trabalho às 11 horas da noite, 11h30. Eu chego em casa 00h20, mais ou menos. Então eu não teria condição, porque eu sei que esse programa é muito mais à noite, né? Se eu não me engano, acho que deve ser pelas 9 horas da noite.
E tá, beleza. Então eu tava vendo esses shorts porque são interessantes. E tá, apareceu um que me irritou muito, 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 muito mesmo. Porque uma forma, é o que, assim, é a síntese, é a síntese do que uma militância idiota faz, cara. De como ela corrói o cérebro das pessoas, cara. Porque é incrível, é incrível. Deixa eu ajeitar aqui o microfone, acho que fez um barulhão aí. Eu vou tomar minha água aqui, peraí. É incrível, cara. Então, é, é uma militância que destrói o cérebro, o pensamento crítico, a noção da realidade, distorce toda a realidade que a pessoa vive. Não que a pessoa vive, mas distorce toda a realidade do mundo, como a sociedade é, como o mundo funciona, e a pessoa fica cega para pequenos problemas e pequenas condições que ela impõe por conta dessa crença que ela tem, e aí acaba interferindo diretamente, se tornando um problema gigante para o que ela está fazendo, ou para o que ela está tentando fazer. E isso é um caso muito, muito claro. Que foi. Eu não sei o nome da mulher, não me lembro, mas era uma mulher gorda, indo no Shark Tank, explicar a marca da ideia e todo esse negócio, né? Acho que você sabe como funciona o Shark Tank, né? Os empresários sem muito destaque, sem muita grana, ou com alguma grana, mas que eles precisam expandir o seu mercado, expandir a sua área de atuação, expandir o investimento, todo esse negócio, eles vão para o Shark Tank para buscar investidores, né? E aí um desses investidores decidem aí se sim ou se não, se eles vão investir ou não o dinheiro deles nessas empresas, tá? Beleza. E aí o que acontece? Essa Jamanta, ela tem uma marca plus size de roupas, tá? Até aí, beleza, beleza. Só para mulheres, beleza, beleza, ótimo. Até aqui temos um nicho especificado e temos uma visão de mercado. Qual a fatia que ela quer pegar, certo? Certo. Só que, por ela ser uma militante tonta, ela não entende nada de negócios. Ela não entende nada de negócio. Porque assim, você prefere deixar a empresa extremamente nichada, foi o caso dela, que não tem problema nenhum você nichar a sua empresa. Mas, falando de negócios, é uma decisão extremamente burra. Se você deixar a empresa extremamente nichada, como ela deixou o público, o público dela está nichado. Está nichado em mulheres, e já cortou uma fatia gigantesca de mercado. Tá? Aí desses, vamos dizer, não é exatamente, né, mas vamos dizer 50% já foi cortado. Agora você tem 50% da fatia de mercado, beleza? Beleza. Aí você pega esses 50% e você nicha mais ainda para, sei lá, não sei quantos são, 25%, não sei, eu não sei o número, tá? Mas vamos dizer que sejam 25% de mulheres gordas, mulheres plus size, né? Como querem falar. Não, vamos dar nomes reais, cara, gordas, mulheres gordas. E aí você nichou mais ainda. Então, dos 50%, você cortou de novo mais 25%. Cortou 25%. Vamos dar uma margem de erro de 30%, porque, né, até as pessoas que não são gordas, elas podem ter parentes gordos, familiares gordos, né, amigos gordos, e aí eles querem presentear aquelas pessoas, tá, beleza. Então, vamos deixar uma margem de erro de 5%. Aí, percebe como é que foi o cálculo, né? Do 100% você cortou 50% do mercado e agora dos 50% você cortou mais 20% dele. Então você tem 30% do mercado. É uma margem muito pequena, sendo também que é só lingerie. Ela não abrange outras marcas, outras roupas. Outros tipos de roupa, não abrange mais nada. É apenas lingerie da marca dela, tá?
Não tem nada de errado nisso, mas você deixou seu negócio extremamente nichado. Isso, falando de negócios, é burro. Você deixar extremamente nichado é muito burro, a não ser que seja um negócio extremamente nichado e extremamente valioso. Que aí uma unidade de vendida desse negócio paga, sei lá, tudo. Paga 2 meses de aluguel do negócio, sei lá, qualquer coisa. Dá um monte de dinheiro. Vamos dizer, por exemplo, ah, vamos dizer, como é que é o negócio que se chama? Escultura em mármore? Sei lá. Vamos dizer que uma pessoa ela tem uma habilidade de esculpir mármore. Tá? É uma habilidade muito difícil, é uma habilidade muito específica, é uma habilidade que requer anos de prática e tá ali. Só que essa pessoa fazendo um negócio de mármore, ela vai vender um negócio de mármore e uma venda do negócio de mármore vai ser um valor absurdo. Por quê? Porque é uma coisa extremamente específica, extremamente técnica, extremamente e de uma mão de obra extremamente qualificada que tem que ser. Então, é para ser uma venda, é um mercado muito específico, muito nichado, mas também é um negócio muito valioso, muito valioso. Porque eu penso, por exemplo, eu gostaria de ter uma estátua de mármore aqui, esculpida de uma ideia aqui que eu tenho. Né? Eu gostaria de ter uma estátua de mármore aqui. Mas se eu tivesse, seria muito caro. Eu não sei quantos milhares seria, mas seria extremamente caro. Então, mesmo que seja nichado, a não ser que seja esse tipo de negócio em que ele pode ser nichado, porém um ou dois itens que você vende já dá um lucro absurdo porque é uma coisa muito específica e muito trabalhada e muito técnica, extremamente difícil. A não ser que seja isso, tá errado, é uma decisão burra. Então, essa pessoa, ela prefere deixar a empresa extremamente nichada, misturando a sua visão completamente acéfala de marketing e exposição. Por quê? Porque ela disse, eu não estou inventando, ela disse que ela bloqueia todos os homens. Tá? E os sharks, e as sharks mulheres ali, né, tudo rindo, hahaha. Decisão burra, mais burra ainda, né? Porque aí, sei lá, aí aquele cara lá, o Thales da G4 Educação lá, ele fala que não gosta de mulheres CEO, o mundo desaba, e pelo que essa burra aqui diz, só dá munição para esse discurso. Então essa mulher é duplamente burra, é uma mulher extremamente imbecil, porque não faz sentido. Enfim, ela diz que ela bloqueia os homens, qualquer homem que vai seguir a marca dela, qualquer homem que vai mandar mensagem, qualquer homem que vai mandar mensagem, tá? Qualquer homem que seguir ela bloqueia todos. E por quê? Porque não é o público dela, não é o público alvo dela. E como o tráfego da internet não é orgânico, deixar um monte de gente que não vai comprar dela, seguir ela estaria perdendo o alcance dela. Ela disse essa burrice gigantesca. Porque todo mundo sabe, todo mundo que está na internet, que tem minimamente o cérebro funcional, sabe que o tráfego na internet, ela pode não ser orgânico, mas o seu público-alvo te seguir e comentar ou qualquer coisa, te mandar mensagem, ele não vai cortar o seu alcance. O seu público-alvo, ele pode estar ali, você pode ter o seu público-alvo ali, mas o pessoal que não é o seu público-alvo, mesmo que eles não sejam o alvo, vamos dizer assim, né? Eles não vão fazer com que você perca o seu alcance, porque essas pessoas vão te dar números, e números são engajamento. Por mais que você não queira vender para essas pessoas podem querer comprar para alguém, cara. Sabe? E aí você pode incentivar essa pessoa num post ali a fazer um comentário, sei lá,
Marque alguém aqui que você deseja, que você, para dar um sinal de que você quer isso, esse presente, aquelas brincadeirinhas bestas que eles fazem. Você pode fazer isso, cara. Ela poderia fazer isso, mas não. Ela prefere cortar todo o alcance do público amplo de 50% das pessoas, porque não é o público-alvo dela, porque ia tirar o alcance dela. Cara, você pode nichar a empresa, você decidir para quem vai querer vender ou não, tudo certo. Eu não discuto isso. O ponto aqui são as falas estúpidas dessa mulher, ela subindo num pedestal, querendo ensinar uns maiores empresários do Brasil. Ela foi enquadrada pelo João Apolinário sobre a política de negócios. Tipo assim, ela teve a audácia de soltar a seguinte questão para ele: quantas empresas você tem? Ela disse isso pro João Apolinário, cara. Sabe quem é esse tal João Apolinário? Sabe quem é esse filho de uma puta? Ele é simplesmente o dono da... é simplesmente o dono da Polishop, cara. Eu não sei se vocês lembram de quando dava só propaganda da Polishop na TV. Tinha um canal específico, só dava propaganda da Polishop, dos produtos da Polishop, vendidos na Polishop. Então, cara, ela tentou... Ai, velho. Essa mulher, ela não tem porra nenhuma. Ela não tem porra nenhuma. Ela tem uma empresa ainda pequena, minúscula, andando. Ela tá ali atrás de investidores. E ela simplesmente... cara, ela simplesmente vai lá e fala como se o cara, se o dono de uma das maiores empresas do Brasil, ele fosse um bosta. Entendeu? Porra, não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Essa idiota ainda, ela teve aquelas reações às falas do João, típica de adolescente birrento que acha que sabe de tudo. O João tentando falar sério sobre negócio, ele dizendo: eu estou falando sobre como negócio e não como propósito. Aí aquela jeca do caralho, a jumenta de um jeito que ainda quer debater, ela fala tipo: e eu vou te falar como gorda. Caralho, velho, foda-se se você é gorda, foda-se a sua militância, filha de uma puta. Isso daqui são negócios, cara. Ninguém tá ali ligando pra sua ideologia de merda, ninguém tá ali ligando pra merda que você leva da sua vida. Aquilo ali é pra investir em empresas e ganhar dinheiro, gastar dinheiro e ganhar dinheiro. Quer militar? Vai ali, abre a merda de um blog, a porra de um podcast que nem eu faço nessa merda, ou abre a porra de uma conta do Instagram separado pra ficar militando nessa porra, cara. Caralho, não. E tu transforma a sua empresa num negócio de militante, porra do caralho. É tão difícil de fazer isso. Você tá nichando de novo o seu mercado. Inclusive, até as mulheres que não são gordas, elas estão sendo excluídas disso. Elas estão sendo excluídas porque não é o alvo dela também. Porque essa mulher é burra. Caralho. Claro, né? A óbvia, esperada dessa gentinha aí que bloqueia todos os homens, mas ela vai aceitar investimento milionário de quê? De homens. Porque só tinha uma mulher e ela não aceitou, se eu não me engano. Então, pô... Ela falou, né? Não. Eu bloqueei todos os homens, não quero papo com eles, não sei o que, mensagem no Instagram, mensagem no direct, não quero. Mas de vocês, não, vocês eu gosto. Claro, vocês têm dinheiro que eu quero, né? Pra investir na minha empresa, sua puta. Então... Caralho, tô revoltado. Isso é um mal que a militância faz na mente das pessoas, cara. Você vira uma pessoa cega pro mundo real. E como ele gira... tipo, sabe, por exemplo, isso me lembra, não tem nada a ver com militância, mas isso me lembra um caso que aconteceu daquele idiota que participou do programa do Roberto Justus também, o Aprendiz, se eu não me engano era esse, era esse, eu não sei, eu não vi o programa, eu só soube do caso porque tipo, deu uma viralizada aí do tão estúpido que o cara foi. No caso, o Peter Collins era o nome desse animal. O nome dele ainda tá na minha mente. Peter Collins. Ele disse para os justos a seguinte sentença: eu me considero presidente da minha vida.
você como CEO está demitido da minha vida, Roberto. Aí eu... Cara... O cara achou que ele ia arrasar com essa fala. Toma aqui, minha carta armadilha, Jesus, cabeça de nós todos. Mas não foi. Foi só ridículo. E vergonhoso. Aí o Justo deu uma lapada nele, dizendo: você não é capaz nem de observar as regras, você não é capaz de cumprir contrato que você assinou. Cara, você não é digno, você tá demitido 2 vezes. Felicidades e até logo. E sério, foi isso que ele disse. Tipo, felicidades e vai embora, cara. Some da minha frente. Some daqui, cara. Você é burro. Tipo, o que esses 2 caras têm em comum, cara? O que essas duas pessoas têm em comum? Os 2 são patéticos. Patéticos, arrogantes, prepotentes. Você tá na frente de... Tipo assim, você tá na frente de pessoas que deram muito certo. E ao invés de você aprender com essas pessoas, você tá preocupado em dar uma mitada pra cima delas. Ou dar uma lacrada. Caralho, velho. Vocês são um bando de animais, cara. Um bando de animais. E aí depois... a pessoa dá errado no mundo dos negócios e ela não sabe por quê. Ela não sabe por quê. Você vê... Deixa eu beber minha água aqui. Daí você percebe que isso é um padrão brasileiro de pensar nas coisas, porque lá vou eu falar mal do brasileiro de novo, mas é um padrão de pensar do brasileiro, porque senão não seria, claro que não é só esse o motivo, mas senão não seria a questão de que, se eu não me engano, mais de 80% dos negócios que são criados em 2 anos, eles quebram. Aí vai uma junção de coisas, né? Vai uma junção do nosso mercado completamente engessado e dificultoso, né? Com burocracias do caralho ali pra te impedir de fazer as coisas. E uma arrogância, prepotência e burrice das pessoas. Porque como esses 2 casos estão... Vamos aos fatos aqui, né? Como esses 2 casos aqui. Principalmente o da mulher gorda. Quando essa pessoa ela está de frente com 4 ou 5, eu não me lembro quantos são, mas 4 ou 5 grandes empresários que têm grandes empresas, que têm grandes negócios, que deram muito certo na vida, e elas se negam a escutar o que aquela pessoa está falando, elas estão 10 passos atrás das pessoas que estão escutando, mas que vão errar. Que vão errar, mesmo escutando. Elas estão 10 passos atrás dessas pessoas. Ela pode não errar muito, ela pode acertar a maioria das coisas que ela faz, mas ela está 10 passos atrás da pessoa que escuta aquele que deu certo e aprende. Porque mesmo que você vá e escute aquela pessoa, você vai errar. Porque não tem como você acertar de primeira, não tem como acertar todas. Então você vai escutar aqueles conselhos, você vai errar, e aí você vai aprender também por como é que se diz? Na tentativa e no erro, e você vai juntar esse conhecimento que esse empresário de grande sucesso te passou, você vai incorporar, se você fizer do jeito certo, você vai incorporar esse conhecimento na sua base de negócios, na sua base de negócios, você vai tentar visualizar e entender como que aquele conselho vai ajudar você a expandir seu negócio e a crescer sua empresa, e você vai trabalhar nisso. Enfim, é um monte de pormenores aí que você pode melhorar com uma conversa de uma pessoa que deu certo na vida, cara. Deu certo na vida, entre aspas. Que, né, deu certo nesses negócios. É por isso que quando... eu não sei se falam isso, mas eu já vi umas pessoas falando que se você parar para conversar com uma pessoa que é dono de alguma coisa, de algum negócio, ele vai te passar uma visão que você não tem.
Você pode ser uma pessoa extremamente inteligente, extremamente esclarecido, entender de muita coisa, altas filosofias, tudo. Você pode entender da tecnicidade do mercado, você pode entender da tecnicidade de administração, esses negócios, mas apenas alguém que está rodando no mercado, que está com um negócio ali funcionando e que não quebrou e que está funcionando, pode não dar muito dinheiro, mas está funcionando e de passos pequenos em pequenos, ele vai expandindo, vai crescendo. Você vai entender, você vai aprender muito mais com ele do que simplesmente com livros técnicos, didáticos e essas coisas. Você vai aprender muito mais de como é a situação, porque não envolve somente a tecnicidade, cara, não envolve somente os termos técnicos, não envolve somente aquelas palhaçadas sabe, expressões e definições que a gente usa, por exemplo, né, por exemplo, orçamento e essas coisas. Não envolve só isso, envolve também tomada de decisão, análise do mercado. Todas as pessoas que têm um pequeno negócio, elas têm que analisar o mercado, elas têm que ver o que está bombando, o que não está bombando, elas têm que ver qual é o público que elas estão alcançando, se esse é o público que elas querem alcançar, se eles querem expandir, eles vão tomar determinadas decisões, aí eles vão ter que ver os rebotes, vão ter que ver os efeitos contrários, colaterais, todo esse negócio, eles vão ter que estudar aquele negócio, eles vão ter que ver. Claro, quanto mais você se preparar sobre isso, né, quanto mais você souber como agir e o que agir e que forma você fazer, você vai errar menos, você vai ter uma propensão de errar menos. Mas tem coisas que só uma pessoa que está operando, ela consegue te ensinar. Ela consegue ensinar. Tipo, mas por que você não faz tal coisa e tal coisa? Aí o cara pode te dizer, porque não é viável. Se você fizer isso daqui, eu vou ter que fazer tal coisa, daí eu vou ter que fazer isso, aí vai atingir não sei quem, e aí vai fazer isso daqui, vai causar aquilo outro. Então você tem, assim como no mercado mundial, no mercado geopolítico, numa economia complexa, existe uma cadeia de acontecimentos em que uma engrenagem afeta todas as outras. O seu negócio também vai ser a mesma coisa. Se você fizer uma coisa, ele vai afetar em todo ele. Todo o negócio vai ser afetado. E quando o seu negócio já está num ponto em que você tem como é que diz? Um fluxo de pessoas muito frequentes, você vai afetar muito mais, vai ser muito mais difícil de consertar. Mas você pode evitar aprendendo e pensando a longo prazo, mesmo que demore um certo tempo para você começar a implementar as coisas, você vai implementar do jeito mais correto, e aí você vai o quê? Você vai aprendendo com os grandes também. Você não pode simplesmente, tem um negócio, deu, ele está funcionando, eu estou ganhando dinheiro, está tudo certo. É isso aí. Não, você tem que estar sempre aprendendo com os grandes, o que eles estão fazendo. Você tem que olhar suas concorrências. Quando você tem um negócio no mercado altamente competitivo, você não pode se dar ao luxo de descansar. Isso eu entendi. Você não pode se dar o luxo de descansar. Você tem que estar sempre um passo à frente da concorrência. E isso é 24 horas por dia. Você tem que estar com o seu negócio na sua cabeça, pensando em como fazer para melhorar e como atingir mais pessoas, como evoluir, como conseguir expandir o negócio. Qual fatia do mercado eu consigo trazer para mim, porque elas não estão no meu alcance, que eu consigo trazer para mim. Tudo isso você vai ter que ficar pensando. Se você já tiver um tamanho em que você já tem um escritório para pessoas fazerem isso por você, um escritório de marketing, esse negócio, uma equipe desse tipo, aí vai ter que cobrar deles, e você também tem a sua visão. Então, você tem que tentar passar essa visão para as pessoas
o que você quer delas, e para você fazer isso, você tem que saber do que você está falando. E para saber do que você está falando, você vai ter que ter estudado, você vai ter que ter e estar estudando. Então, toda uma cadeia de coisas. E é isso, cara. Negócios é um negócio, é uma coisa. Negócios é um negócio, é muito bom. Negócios é uma coisa muito contínua, cara. Ele é assim, ele é interminável, basicamente. Você vai estar constantemente mudando, constantemente tendo que adaptar ou tendo que ser criativo para inventar alguma coisa. E a partir do momento em que você chegar em um ponto, por exemplo, em que as pessoas vão comprar de você e elas não vão pensar duas vezes porque a sua marca já está bem consolidada. Não vão pensar. Por exemplo, ninguém pensa duas vezes quando vai comprar um tênis um tênis aí da Adidas, por exemplo. Ninguém pensa duas vezes. Por quê? Porque a marca já está consolidada. Ela já é gigantesca. Ela pegou não só uma fatia nacional lá, mas ela expandiu pro mundo. Então ela é uma franquia mundial, ela já é gigantesca, ela tem uma marca consolidada. Todo mundo sabe que são de qualidade, tem uma qualidade muito alta os produtos dela. Então, se for uma camisa básica que você pode comprar uma igual praticamente na 25 de março por, sei lá, R$15, você vai pagar R$60 para Adidas para comprar essa camisa. Por causa da marca. Porque é uma marca. Porque, cara, quando você chega num ponto de a pessoa compra porque o nome da sua marca é apenas isso, a sua marca está ali, você já atingiu o que você poderia dizer, o ápice da sua marca. É isso. Agora o que você tem que fazer é se manter no mercado e não deixar a concorrência comer a fatia do seu bolo, basicamente. E isso é o mais difícil. Tanto é que falam, né? Chegar no topo é muito mais fácil do que se manter lá. E isso, de fato, pelo que eu penso, pelo que eu analiso, de fato é verdade. É muito mais difícil você se manter, porque quando você chega no topo, você já chegou lá, você não tem que suprir mais nenhuma necessidade, tipo, não suprir necessidade, mas tipo, você não tem que como é que eu digo, você não tem que ser tão agressivo agora para inventar uma nova forma, um novo produto. Você não tem que ser agressivo nessa questão para impressionar as pessoas, para elas virem até você e você ser conhecido. Não, você já é conhecido. Agora, você sendo conhecido é bem mais difícil, porque você tem que se manter no mercado. Porque assim como você surgiu crescendo ali, sendo agressivo e criativo nas coisas, nas ideias, nas publicidades, todo esse negócio, seus concorrentes também estão fazendo isso, porque agora você é o alvo deles. Quando você tinha o alvo quando você chegou, vamos dizer, sei lá, a marca X, ela tem um alvo na marca Y, que a marca Y está no topo, ela é considerada a melhor marca de um segmento específico lá. Aí essa marca X, ela vai alcançando, vai subindo, com o passar dos anos ela vai subindo e vai evoluindo, e vai crescendo e investindo, e todo esse negócio, e vai crescendo cada vez mais, até que ela chega num ponto em que ela passa a marca Y, porque a marca Y, ela não se preocupou em manter os seus produtos de qualidade, ela não se preocupou em manter as pessoas querendo e esperando o próximo lançamento ou qualquer coisa do tipo. Não se preocupou em nada, só se preocupou que, cara, já estou aqui, já sou o melhor nesse segmento, no meu segmento, já estou feito aqui, a minha empresa está feita, eu não preciso me preocupar com mais nada. Aí nesse momento a empresa X chegou e passou ela, porque ela estava querendo chegar lá, ela estava querendo crescer, estava com visão. Enquanto a Y apenas esperou as coisas acontecerem, porque já estava confortável, estava na zona de conforto, em que
já tinha tudo. Ela já tinha a maior parte do mercado, então a maior parte da crença das pessoas era que a marca dela era a melhor de todas. Até que chegou a empresa X e passou ela, e agora a Y vai ter que voltar a correr atrás. Porque agora ela tem uma concorrente. Então, ver essa disputa, vocês podem ver, é uma disputa muito clássica. A gente sempre tem duas ou três que estão sempre disputando, que se uma tá mal, a outra tá boa, se as duas estão boas, vira uma disputa muito mais acirrada. As pessoas começam a ficar na dúvida do que consumir e tudo mais. Você vê isso em tudo, cara, em tudo. Bati no microfone. Você vê isso em tudo. Então, são negócios, cara, negócios. Quando você entra no mundo dos negócios, é um caminho que não vai ter fim. O seu negócio vai ter sempre que se inventar. Não tem o que fazer. Cara, é que nem você fazer um canal no YouTube também. É a mesma coisa. Se você pode chegar num ponto em que você tem, sei lá, 1 milhão de inscritos, mas aí se você não se reinventar, se você não continuar sendo interessante para as pessoas, se você não continuar sendo não de certa forma não interessante, mas se você não continuar sendo uma pessoa criativa que ou ir mudando, evoluindo o seu trabalho conforme o tempo vai passando, porque as pessoas mudam e tudo mais, mas se você não for uma pessoa em que você se mantenha interessante e com um conteúdo legal em que as pessoas querem se assistir, se você não for se renovando no seu conteúdo, na forma de fazer, você vai ficar para trás. Você vai ficar para trás. Ou as pessoas deixam de se inscrever no seu canal, elas se desinscrevem no seu canal, ou elas apenas são fantasmas, elas não assistem seus vídeos. Onde sempre tem isso, a maioria dos canais aí que tem milhares de inscritos, eles têm tem vários inscritos fantasmas que eles não assistem, seja porque perderam as contas, ou seja porque pararam de achar interessante e nem sequer pensaram mais naquele canal, e aí acabaram de esquecer de se desinscrever. É isso. Sempre tem. Então você tem que estar sempre se inovando. Então se você não quer esse tipo de fardo, que é um fardo porque cara, é uma merda, você tem que estar sempre pensando no trabalho, praticamente 24 horas por dia. Você quase que não vai ter férias, cara, quase que você não vai ter férias. Pelo menos quando você está no início, sei lá, de 5 anos de empresa, que você ainda talvez não tenha um departamento de marketing que você pague para isso. E claro, no final vão ter que prestar contas para você, mas caso você não tenha isso, você vai ter que ficar 24 horas por dia pensando na sua empresa, no seu negócio, seja um canal no YouTube, seja uma empresa de negócio formal aí, normal. Agora, se você não quer isso, você apenas seja empregado, normal, continua a vida, porque aí, enquanto tanto a pequena empresa, a microempresa, ela está o chefe, o dono, está pensando em tudo nela, em como ela crescer, em todo esse negócio, está com essa pica toda, você só tem que chegar lá, fazer o seu horário, fazer o seu trabalho e ir embora. Você não tem que pensar mais nada, porque no final do mês, no dia 5, o seu salário vai cair de todo jeito. É isso, a não ser que a empresa quebre. Mas é isso, basicamente é isso. Você não tem muitas preocupações, você não tem decisões a tomar, você só tem decisões a tomar se você começa a virar chefe, né, de pessoas. Só que ainda assim vão ser decisões muito menos estressantes do que o dono do negócio pequeno está tomando, entendeu?
Mas é uma visão. É por isso que eu falo, cara. Quando você. Eu não sei se eu já falei na verdade, mas quando você entende como funciona uma empresa, quando você entende como funciona o mercado em si, como ele funciona, todas os incentivos, os problemas e as coisas boas que ele tem, todo esse negócio, quando você entende essas coisas, você abre a sua visão completamente de muitas situações e muitas coisas. A visão abre, expande, você entende muito mais o que uma empresa passa, você entende muito mais o quão difícil é fazer isso no Brasil e você acaba querendo ir embora cada vez mais, porque o Brasil dificulta as coisas, mas você entende tudo isso, cara. Você entende os processos, todo aquele negócio de nível de hierarquia que, cara, também tem essa questão, mas você entende esse negócio de que se você é empregado, você tem um superior e esse superior tem um superior e provavelmente esse superior do superior também tem um superior, talvez seja o dono da empresa, talvez seja o gerente geral de tudo, não sei. Então, todo mundo tem um superior, cara. E o dono da empresa, por mais que ele seja o superior naquela empresa, o superior total naquela empresa, o superior máximo, ele ainda assim não pode deixar a empresa a Deus dará. Não pode. Ele ainda assim ele tem que cuidar dessa empresa. Então, por isso que ele cobra o superior cobra o subordinado dele, o subordinado cobra o superior, subordinado cobra o subordinado dele, e vai indo assim, e é nessa escadinha. Você entende isso e você para de ter uma visão imbecil que a maioria das pessoas, pelo menos no Brasil, tem, de que coisas são fáceis e que o cara tá pegando no seu pé, tá embaçando a caminhada, que não sei o que lá. Cara, tem coisas que são fáceis de se implementar e mudar e que é só questão do supervisor, do gerente, coisa assim, querer fazer, é só querer fazer, porque a maioria dessas coisas elas têm um orçamento, é só querer fazer. E esse papo de tá pegando no seu pé, tem muitas vezes que as pessoas pegam no seu pé mesmo. Eu mesmo passei por isso. Passei mesmo, mas diferente. Um dos donos pegou no meu pé. Um dos donos. Só que eles não tinham motivo para mandar embora. Era um excelente funcionário. Só que aí me pegaram no meu pé. Então eu sei que isso funciona. Isso acontece. Mas a maioria dos casos, que nem eu no trabalho de hoje que eu tenho, o cara fala, o gerente tá pegando no meu pé, fulano tá pegando no meu pé, porque não sei o que. Não, cara, só que ele não tava pegando no pé, cara, ele tava cobrando que você fizesse o trabalho que está acordado e fazer o trabalho, cara. Você assinou o contrato para uma função tal e você não quer fazer essa função. Essa função engloba essas coisas e uma dessas coisas você não quer fazer. Tá na sua função. Ele não tá pegando no seu pé, cara. Ele tá cobrando que você faça o que foi acordado você fazer. Tá no contrato. É muito simples. Quando a cabeça das pessoas brasileiras principalmente, entrar essa ideia de que está num contrato, está acordado, muita coisa muda, cara. Você, sabe, nem você está, por exemplo, você é um atendente de padaria, na bancada lá, você lá faz a venda e tudo mais, só que aí não está no seu contrato, por exemplo, que você tenha que limpar o setor. Não está no seu contrato. Aí você vai deixar o setor sujo? Tipo, tem também o bom senso, entendeu? E tem o outro caso em que em que está no contrato que você tem que fazer a higiene do local e você
não faz direito, você não está fazendo o seu trabalho direito, cara. Você não está sendo um bom funcionário. Na minha visão, um bom funcionário não é o que veste a camisa da empresa, é o que faz o que foi acordado bem feito. Ele só tem que fazer o que foi acordado, só isso. Mas é isso, eu não sei mais pra onde tá indo isso. Eu não sei mais pra onde tá indo, eu divaguei bastante aqui. Mas foi mais um falando sobre negócios. Porque é uma coisa importante, é uma coisa que as pessoas precisam entender. Elas precisam entender como funciona para ter as suas crenças quebrantadas, digamos assim. Quebrantadas? Ou quebradas? Não sei. Não sei se quebrantadas é a palavra certa. Mas ter essas crenças sobre essas coisas que foram criadas, essas crenças inventadas de visões burras sobre o negócio, de visões de pessoas que nunca construíram nada. Elas têm que derrubar isso, têm que derrubar essas crenças. Então é importante, é por isso que eu falo sobre isso. Eu não quero ser só um podcast de entretenimento e falar besteira e contar o meu dia. Eu quero contar as experiências e trazer reflexões e um pouco de conhecimento, né? O mínimo que eu tiver. É isso aí. Eu acho que não tenho mais nada pra falar mesmo. Obrigado por me ouvir até aqui. Fique à vontade aí na seção dos comentários. Comente, dá like, compartilha e se inscreve. Não esquece disso, isso também é muito importante. Obrigado, valeu, falou e eu fui.